Costa, não me referindo tanto à questão da pintura, mas também posso ir lá de alguma maneira. E a primeira era, até que ponto há uma ligação entre o Pedro Costa de hoje e o cineasta do sangue, assim mais ou menos fazendo um paralelismo entre o James Joyce dos Dubliners e alguém que depois evoluiu para um experimentalismo literário muito, como eu disse, Finnegan's Wake, e de alguma maneira já tinha dentro de si, como um processo evolutivo do criador, já tinha em si, já visionava muito do que veio a fazer no cinema de hoje. Por exemplo, no Juventude Mágica, acho que é um filme belíssimo, mas muda, porque há ali a questão narrativa começa-se a diluir, as opções são cada vez mais experimentais, ainda com bastante rigor, e até que ponto é que na altura sentia, já ou não, que poderia evoluir para aqui. Depois gostava também de perguntar, aqui um pouco em contraposição à questão pictórica e da pintura, se o cinema, não acha que o cinema português, essencialmente aquela tradição do Oliveira, do César Monteiro, do Paulo Rocha e a sua, também não está mais vinculado à palavra, não sendo mais a palavra dominante do que a questão pictórica, perdendo-se também, isso é quase no cinema genericamente, não só no cinema português, mas aquela beleza do cinema mudo, aquela pureza, seja da natureza, seja do humano. Até que ponto é que o cinema português não é um cinema da palavra, sobretudo também o seu, porque há um grande rigor no delinear dos diálogos, a construção do texto é muito precisa, muito bonita. E depois, por último, também gostava de perguntar, realmente vivemos num tempo um pouco confrangedor, em que as questões de sentimento e de pensar parece que se esgota muito facilmente, e depois temos que passar por um nível já muito elevado para conseguir, e há aqui no meio um grande vazio, no cinema, na literatura, na filosofia, e não acha que vivemos num mundo tão rico e tão complexo que o cinema pode aproveitar isso? E acho que vai ser uma pessoa com uma capacidade de encarar o cinema na postura, mas também no entendimento estético, nas opções que toma, muito singular, e já muito trabalhado, já um percurso muito grande. Eu acho, de alguma maneira, pergunto, isto não tem nenhum parte e perigo, até que ponto você não está um pouco cristalizado no bairro, embora consiga ir dali tirar o melhor do ser humano, do ponto de vista estético, coisa extraordinária, isso não está em causa, e lá poderá continuar, porque quantos westerns fez o fora. Mas eu acho que você pode ir muito para além disso. Não estou a dizer que é fácil, nem sei se você tem essa intenção, mas acho que você, o seu olhar, pode fazer coisas muito bonitas ainda no cinema. São coisas que ontem falámos um bocado, não teve cá ontem. Não. Ontem falámos um bocado e eu disse que não sei, é difícil estar a olhar, não sei como é que é o João, mas eu não vejo, estar a ver as coisas que a gente faz. No caso dos filmes é muito, para mim e para muitas pessoas que fazem filmes, é muito angustiante, muito frustrante também. Embora também o digital permita uma coisa que é mudar muito, por acaso. Há muita gente a mudar. Por exemplo, em Hollywood, eles agora fazem filmes, fazem alguns testes e mudam coisas, mas mudam mesmo. Antes faziam também os testes, os chamados previews, as pessoas iam ver, escreviam umas coisas péssimo ou maravilhoso, não sei o quê, e os produtores remontavam ou cortavam algumas coisas menos que as pessoas gostavam menos. Agora muda-se mesmo, refilma-se, tiram-se coisas, eliminam-se coisas e o digital permite isso tudo. Como eu não vejo, não sei, e não gosto muito de estar a analisar essas coisas. Ontem falei de que havia já uns elementos que eu acho que passaram para os outros filmes todos, mas assim coisas mais misteriosas e pessoais que eu nem sei bem identificar, não. E a única
que eu digo sempre, e que insisto sempre, é que não é que os filmes fossem maus os que eu fiz, mas antes do que você chama O Bairro, Sim, sim. é só porque é esta insistência de que maneira é que eu me sinto melhor a fazer filmes, não é? É só isso, é só de que maneira é que a pessoa se sente melhor a trabalhar. Trabalhar é chato às vezes, é complicado, é pesado e portanto tem que se arranjar umas maneiras de não complicar isso muito, complicar com coisas escusadas. No caso do cinema, pá, ter coisas complicadas e pesadas é para o nosso cada dia. As equipas é uma coisa que pode influir muito no trabalho, influi sempre, não é? De maneiras negativas. Tudo o que é sentimental joga muito, todos os jogos sentimentais, humanos, como você estava a dizer, todas as coisas humanas numa rodagem de 8 semanas misturam-se. E eu isso não gosto, ou não sei tirar partido, não sei, porque alguns tiram partido dessas coisas. Eu prefiro trabalhar, continuo a insistir, e foi nesse momento, quando passei para o bairro, começar a ter mais controle sobre estas coisas, que me permitiam fazer um trabalho que eu acho mais, para mim, mais interessante, melhor. Claro que não sei, para outras pessoas menos e mais repetitivo, ou não sei. Não, eu sei que não é uma crítica, mas eu tenho um colega meu que me diz isso várias vezes. É pá, sai aí, faz outras coisas. Como se houvesse comédias musicais para fazer. É que eu não acredito nisso. Há cineastas que dizem isso e mudam de género. Não é tanto isso, mas ok. Não, eu respondo a isso dizendo que esse bairro não existe, sabe? Já não existe. Isso é uma coisa que está na cabeça dos espectadores, mas se for lá, mostro. Então, são 4 autoestradas que se cruzam, Acril, Acrel, o IC, não sei o quê. Não existe. Não. Agora, o que é fascinante, aterrorizador, é o que é que se vai passar. Ora, eu posso estar posso viver estas sensações. Antes não podia, tinha que escrever para me provocar essa sensação, tinha que escrever um argumento para ter uma sensação de horror ou de não sei o quê. Agora não, estou a acompanhar uma coisa e essa coisa é muito assustadora, porque neste filme último que eu fiz, toda a gente diz não se percebe bem onde é que se passa, onde é que aquilo é, não tem sítio, não... É isso que nós estamos a viver. Quer dizer, eu, no filme, eles realmente, na realidade, porque detestam estar onde estão, não têm pátria, país, chão, têm muito pouco. Quando eu falo de expressão, não falo só para a pequena, média burguesia lisboeta, falo de toda a gente. A dispersão também é isto. Eles não têm coisas deles a que se agarrar. Cada vez lhes são retiradas mais coisas. Isso vê-se, não é? Vê-se na violência, no desespero, no desemprego, nessas coisas mais visíveis. Vê-se mesmo. Vai aos sítios e vê-se. E eu, como, digamos, acompanho muito essas pessoas, tenho acompanhado nos filmes e continuo, enfim, somos amigos e vou visitá-los e etc. Esse é o guião, não é? Portanto, há uma parte de imprevisto absoluta, não é? A famosa parte documental aqui para o lado, mas é uma parte de imprevisto, de surpresa do que é que se vai passar a seguir, que para mim me interessa muito, porque a base do cinema é isto, não é? É o que é que se vai passar a seguir, não é? Agora, isso é uma coisa que os cineastas tentam camuflar todos os dias. O que é que se vai passar a seguir? Tem que ser tão bem feito, não sei, tão bem escrito, que depois não tem interesse nenhum. Eu sempre, quer dizer, o cinema é o que é que vem a seguir, no Fritz Lang, nos grandes filmes, é o que é que se vai passar.
ao nível mais baixo e ao nível mais alto, da grande filosofia e da pura historieta. É ao mesmo tempo, passa-se ao mesmo tempo. E isso era o que o cinema tinha quer dizer, esse fascinante e horroroso momento em que aquilo vai mudar. O que é que virá a seguir? Quando? Porquê? E o porquê às vezes éramos nós que... E sempre nós que... A interrogação era sempre nossa. Portanto, isso eu estou... Decidi passar o guião para este lado da... É só por isso, não é? Isto para acabar por dizer que não há bairro e vai haver cada vez menos e eu provavelmente, para acabar com a sua, é provável que vá acabar uma espécie de teatro grego, como este gosta muito, porque são uns tipos de pé a falar. Não há cenário, esses foram embora, foram destruídos, foram tirados a eles. A mim tiraram os cenários, a eles tiraram verdadeiramente a vivência, a experiência, as casas, as ruas, os becos, tudo. O guarda-roupa não é grande coisa. E as histórias propriamente ditas, estamos a ver o que é que se passa, não é? Sempre, todos os dias. Portanto, sim, é provável que me esteja a aproximar da palavra só, mesmo, sem saber o que é que isso quer dizer. Ou do silêncio, não sei. Eu sei que não consigo fazer, porque não tenho talento de jeito nenhum para fazer coisas, filmes sem pessoas. Isso sei que sei. Não sou paisagista. Agora a pergunta que não, quando estava a falar quer dizer, tu, de certa forma, quer dizer, da representação desses espaços ou de um acompanhamento e de uma determinada realidade, mas de certa forma não pensas que, por exemplo, quer dizer, tu tens os teus filmes ou essa noção, estás sempre a falar de realidade e de realismo e na realidade, lá voltando, mas esta noção da vivência, não é? E da realidade que nós vivemos dia a dia, de certa forma, a realidade parece-me ser sempre um bocado indiferenciada, não é? Que é um dado assumido que nós temos como da representação que já assumimos, que já está incorporada em nós, e depois é aquela coisa que nós representarmos, não é? E eu acho que quando se falas, por exemplo, desses bairros, ou o facto de eles já não existir, ou o que é que vem a seguir, mas o que vem a seguir é a representação, é a realidade. Mas a representação que cria a realidade, não é? O que a representação faz é abrir a realidade. Presumo, não. Quer dizer, vendo-os. Que é isso é que nos faz, quer dizer, ter uma perspectiva diferente quando nos confrontamos com ela, quando a vemos, quando a construímos, quando a codificamos a nossa vivência, não é? Por isso, quer dizer, tanto pode ser ali como mais acho. Quer dizer, tem que estar dentro dessa vivência, não é? Portanto, podermos relacionar com ela. Não sei se percebo bem, mas eu acho que o que tem interesse é ver em filmes, nos filmes é ver coisas que não se tenham visto antes, ou nunca é demais, mas que não se tenham visto assim. Não é? No meu caso, sem pensar muito nisso, não faço muitas análises, era tentar fazer, e agora já existe um bocadinho disso, era tentar fazer como eu venho de história de estudos de história, era tentar fazer uma história paralela, não com nenhum rigor da história, com muito pouco rigor e com os meios do cinema, mas fazer uma história que eu achava que era mais bem contada do que a história a propósito daquele sítio, que é um sítio real e imaginário, no sentido imaginário também, digamos, há uma parte de mito naquilo, porque até hoje em dia toda a gente diz o bairro, aquilo não existe, ficou
gravado, ficou um bairro, o bairro. Eu queria fazer uma pequena história e contar à minha maneira, portanto, bem, o que eu acho que é bem, a história deles, ou de uma parte daquilo, como aquilo começou, o que é que está ali, onde é que está, em que sítio, se está neste país, como é que eles... Falar de algumas coisas dessas. E eu achava que era uma coisa interessante que o cinema, e com as ferramentas que eu tenho, podia fazer. E devia fazer. Porque também só serve para isso. Serve para ver coisas que não se vivam desta maneira, daquela maneira. E no meu caso não é tanto contar, é ver mesmo. Não há uma preocupação com... É contar, tem a ver com esta coisa que se passou neste filme, é tentar reduzir, chegar ao osso de qualquer coisa que estava ali. Mas Que é que aquilo é próximo de nós, até os espectadores. Não estou a falar de portugueses, cabo-verdianos, estou a falar de seres humanos. E o que é que aquela marginalidade pode ter a ver connosco? O que me interessava eram coisas de sensibilidade, não eram coisas sociais. O que me interessava foram coisas estéticas e de sensibilidade. E acho que ainda não faço filmes por razões sociais ou políticas ou o que for. Já disse ontem e continuo, são razões estéticas. Eu acho que foram cores, ou seja, eu parti de formas também, como disse há bocado. Eu parti de formas de caras, sei lá, uma cara lembrou-me uma coisa e vi ângulos e pensei, isto pode ser filmado bem, desta maneira, e paredes, corredores, sombras, depois maneiras como a luz passava em janelas, coisas dessas. É claro que tudo isso depois pensei eu que podia registar ou com alguma profundidade aquela sensibilidade. A sensibilidade é isso. Juntar a minha sensibilidade àquela sensibilidade. E quando eu digo sensibilidade é o conjunto de tudo. É o conjunto das cores. O Ventura, por exemplo, para mim, ou a Wanda são muito complexos, mas no fundo tem não sei, um cheiro, uma temperatura, um traço, são muito desenhados. Não sei se isto está a ser muito abstrato, mas nesse caso são motivos também, não é? Não era uma... Ou seja, eu não precisei, para voltar atrás, não precisava de um guião, não é? Só se fosse estúpido é que faria um mas tem a guião. ver com essa tal vivência, não é? Com essa relação de vivência e de certa Sim, forma de vivência. ligação a esse objeto. Quer dizer, Mas falamos a esse objeto, não é? O Tá objeto bem, do olhar. não há trabalho sem vivência é trabalho, é outra palavra. Trabalho foi uma palavra, eu como venho da história, não existia a palavra trabalho, nasceu na Idade Média. De repente apareceu uma palavra chamada trabalho, não existia. Existia pessoas que faziam coisas, orações, sapatos não havia, sandálias. Havia os que rezavam, os que faziam sapatos e os que iam para a guerra. Era isso que havia na Idade Média. Era assim que se chamava. São vivências. Mas por isso é que eu estava. Mas quando eu perguntei isso, pensei também nessa relação que eu disse, perguntei, que é dessa tal vivência, que depois, por sua vez, depois é codificada num filme e por sua vez, que é representada e que nos aparece como uma representação. Mas para poder ter essa vivência, não é? Ou essa relação que depois tem a ver com a tal produção também, quer dizer, há uma ética relativamente a esse olhar, e para que esse olhar possa reproduzir isso, ou possa ter essas que quer dizer, de certa forma não há essas duas que
se não houvesse isso, não havia representação. Quer dizer, senão seria só mais uma coisa igual a todas as outras que nós vemos no dia a dia, ou seria a TVI, ou seria um filme banal, com... E onde haja uma relação, onde essa vivência, de certa forma, tem que ser uma vivência de certa forma verdadeira, não é? E esse local, e que não é só uma. E por isso é que cria essa representação, porque senão seria só mais um chouriço, basicamente, é o que nós temos quase diariamente. Mas eu acho que isso se aplica tanto depois, quer dizer, tanto isso como nas artes plásticas ou na pintura, mas. Sei, isso assim trocado por miúdos, eu estive lá muito tempo, passei muito tempo com eles. E faço os filmes agora. Passei por algumas etapas, mas quando lá cheguei foi tudo muito mais complicado. Eu estava-me a aproximar de pessoas num sítio, portanto não as percebia, não percebia o sítio e tive que estudar um bocado aquilo. Estudar, como não havia nada mais para estudar, tinha que ficar, passar tempo, conhecê-los, e foi isso que eu fiz. É quando, sei lá, estou-me sempre a rir, porque no filme que eu fiz sobre o Strauss, há uma altura em que ele diz à Daniela, então corto lá o plano aí, o homem é um plano de um grande plano de um rapaz, tem um bocadinho de vento e há uma palmeira. E ela diz, isto é muito chato porque está aqui uma palmeira a descer e o vento na polpa dele. E ele diz, então, estudo o vento e estudo a polpa. E eu andei lá a estudar as polpas e os ventos, e estudar. Andei para lá e com o digital filmei muito, apaguei, refiz, não sei o quê. É isso, a vivência era essa. Andar ali, trás para a frente, todos os dias. No meu caso, muito, muito mais tempo que nos outros filmes, nas outras maneiras de fazer filmes. Um bocadinho mais isolado, mais solitariamente, estava quase sozinho, não tinha equipe. O que provavelmente torna a coisa muito mais próxima, não é? Do objeto da coisa filmada. Quer dizer, eu, o sujeito do meu objeto. Mas, enfim, é isto. Posso fazer uma pergunta? Já que falámos tanto das máquinas, da tecnologia e do modo de produção, gostava de confrontar com uma coisa que é o seguinte. Eu acho que o que tu fizeste na Wanda foi, de facto, em muitos aspectos, muito semelhante a um movimento, uma reação que tinha havido exatamente 40 anos antes, 60, e que tinha havido 30 anos antes disso, no final das vanguardas do mudo e na transição para o sonoro, em que muita gente se quis despir do aparato grande do cinema e da indústria, e mesmo da indústria dos anos 20, que já havia, e forte, e tentar, através da leveza dos meios e de câmaras mais simples de manusear e meios de produção mais pobres, ganhar uma liberdade e despir-se das cangas todas que o cinema nos períodos anteriores tinha construído. Não é? Quer dizer, não é muito diferente o que faz o Manuel Oliveira com a sua pequena câmara no Douro, no seu primeiro filme, ou o que fazem os tipos que saem para a rua com as câmaras de 16mm, 59, 60, com o som 5, por exemplo, o Rouge, enfim, o Rouge já tinha vinha de antes. Mas, no entanto, na altura em que faz a banda, de facto, com a tecnologia digital há outras questões, porque nós podemos fazer sempre tudo o que queremos com a tecnologia que existe e podemos reinventá-la e utilizá-la de muitas maneiras, mas houve muita coisa que aconteceu na história do cinema que não foi inventada por acaso, quer dizer, nasceu de uma relação com determinadas máquinas, com determinados tamanhos de máquinas, pesos de máquinas, sei lá, os movimentos de câmara, por exemplo. Eu, por exemplo, gosto muito de um momento, em muitos aspectos até às vezes imperfeito, que é o princípio do cinema sonoro, dos tipos mais interessantes, justamente aqueles que quiseram logo de princípio trabalhar com a parte imperfeita do som, portanto, por exemplo, o Renoir,
a maneira como se mexe a câmara, que de repente era uma câmara muito mais complicada de mexer, em circunstâncias mais complicadas do que no Premiere e no Mudo, mas quando eles fazem isso, o Off-Rules, por exemplo, no princípio, os movimentos às vezes são menos perfeitos, mas são absolutamente extraordinários, porque há uma espécie de, justamente, mesmo na imperfeição, há uma densidade da matéria que vem dessa presença muito física do ambiente. Porquê é que eu estou a dizer isto tudo? Porque, por exemplo, para dar um exemplo, nos anos 50 o Rouge trabalha com aquelas câmaras, por exemplo, o Jean Rouge desenvolve um tipo de planos que eu acho que é quase único dele. Depois muitos copiaram, mas é difícil de copiar, em que ele encaixa a câmara ao ombro e a câmara é um bocado o prolongamento do corpo dele. E há um olhar que é o olhar de um corpo em movimento. E há alguns tipos que também ajudaram a isso, como o Michel Bourreau, que vieram ter que colaborar com ele. Quando tu chegas na viragem do século, a experimentar uma câmara digital, o que tinha acontecido é que as câmaras tinham tornado tão pequenas que a coisa mais habitual e que toda a gente estava a fazer é justamente mexer a câmara por tudo e por nada. Eu cheguei a ver filmes em que há pessoas que estão a filmar com uma câmara na mão num café, tipo 2 atores, e a câmara anda assim. Quer dizer, a câmara já não é o prolongamento, já não é nenhum olhar, é um não olhar. E uma das razões porque é um não olhar é porque já não está presa a nada, é tão pequena, tão leve, e as pessoas acham que é tão fantástico mexê-la por tudo e por nada que já não tem sentido nenhum movimento. No Rouge não é só uma ideia, aquela tecnologia encaixava de uma determinada maneira, funcionava-se com o corpo de uma determinada maneira. O que é que tu fazes? Fazes aquilo que poucos fizeram, mas nesse aspecto é perfeitamente emblemático, é muito sintomático, que é, em relação ao movimento, começar por não fazer movimento, reaprender o movimento. Aliás, quem vira a quarta banda, depois a Juventude da Imagem, agora o Cavalo de Dinheiro, vê, eu pelo menos vejo, acho isso, uma pessoa que quis reaprender o que era o movimento da câmara. E a pouco foste retomando o movimento, mas foi preciso chegar a um ponto em que tu praticamente não mexias. E isso ia contra o convite direto da tecnologia. Ou seja, não mexer a câmara vinha de uma força mental, vinha de uma ideia, não vem da tecnologia. E isso, de algum modo, esta tecnologia coloca pela primeira vez, porque quer dizer, o cinema mudo, a grande tecnologia de Hollywood dos anos 30, 40, ou 16mm dos anos 60, de algum modo tinham sempre estabelecido maneiras de fazer, convidavam determinadas maneiras de fazer que também tinham a ver com isso. E agora há qualquer coisa que é preciso ir buscar dentro da cabeça, não é? Não. Uma coisa que a gente já falou aqui uma das vezes, que é aquela palavra, no caso, ao ruído da tradição. Eu fiz isso porque não era por reação aos filmes que mexiam muito ou não. Os filmes que eu fiz já eram assim, ou seja, não se trata de uma maneira ou de um estilo ou de uma coisa. Ninguém tem um estilo quando não mexe a câmara, é só a câmara que não mexe, isso não faz um estilo. Portanto, essas coisas que às vezes escrevem da câmara fixa ou dos planos fixos, enfim, eles estão só fixos. O que aconteceu para mim é que eu vi muitos filmes como o Cézanne viu muitas pinturas, como qualquer pessoa que tem que trabalhar numa área tem que ver o que é que foi feito. Eu acho que a resposta é essa. Para dizer que não há, as pessoas não têm muita, aqui sim, mas não têm muita consciência disso, e ainda bem que não têm, mas dezenas, centenas, e depois curtas-metragens, centenas não digo, mas umas largas dezenas e depois bastantes longas metragens, são todas do Chaplin, não têm um único movimento de câmara. Ninguém pensa nisso.
Não, acho que os espectadores não pensam e não devem pensar. Não é? Mas não tem. Agora, eu desafio alguém a dizer se aquilo é cinema parado, não sei o quê, aquelas coisas que se associam à câmara fixa, isso não tem sentido nenhum. Depois, o Ozu é uma coisa que falece, desfalece, explode em qualquer plano, não é? Aquilo tudo, como diz o outro, vibra em todos os segundos, microsegundos, aquilo está sempre a vibrar, não é preciso ninguém mexer-se para aquilo estar em movimento todo o tempo, não é? Isso para mim, por isso é que eu achei, até por acaso o Ozu achava bem parecido com, não é só o mundo, assim, o mundo do pequeno bairro, das famílias e tal, era também as paredes, davam, eu sempre vejo as paredes do Ozu, que são do papel, do papão e etc. Mas dá-me a sensação, e deve ser verdadeiro, que mexem ao vento também, mexem porque são atravessadas de passos, as pessoas, sabe, são caixas de ressonância, as casas mais tradicionais ou mais pequenas no Japão são também essas coisas, né? As coisas passam através. E portanto mexe, isto para não dizer uma coisa mais que eu, outra vez o Jacques Rivette dizia, que isto não vale a pena pôr a câmera a mexer porque o mundo está a girar, não é? Estamos em órbita. Portanto, Podiam só falar um pouco mais sobre essa palavra que é tradição, que eu acho que talvez eu foi mesmo. Especialmente na pintura, porque se no cinema pode ser mais claro, especialmente no trabalho de não é só a tradição, pelo menos, para mim é quase estar posicionado, sem ter sido um género, que é quase como um olhar novo, não é? Que é uma relação, há uma relação com uma tradição. A gente só pode considerar de duas maneiras. Ou há uma relação com a tradição para todos, ou não há. Ou seja, ninguém tem. Eu posso fazer a mesma tese. É quase possível pensar em uma tese que uma coisa impossível é a relação com a tradição. Eu posso pensar a tese que há sempre uma relação com a tradição. Eu, para facilitar o discurso, prefiro esta segunda. Há, claro, sempre uma relação com a tradição. E essa relação com a tradição não quer dizer que se seja tradicionalista. Quer dizer que se tem uma relação com a tradição. Como o Pedro tem uma relação não só com a tradição do cinema, como literária, como conceptual, como filosófica, como tudo. Não há possibilidade nenhuma de haver uma suspensão. Não há o animal humano tem uma relação, não é? Tem uma relação com a tradição, até pela própria definição do nome. Basta pensar, se conseguirem definir o humano sem que isso não tenha implícito uma relação com a tradição do humano, era ótimo. Portanto, em todas as atividades há isso. Há uma relação com a tradição, mesmo na comida de vapor, como eles fazem agora, que aquilo não sabe nada. Ou aquelas coisas que... Aquilo só tem sentido porque há uma relação com a tradição. Eu fiz uma espuma de camarão de não sei o quê. Isso quer dizer relação com a tradição. Pronto, pode-se ver por aí. Mas ao mesmo tempo, dialeticamente, quer dizer que não tem relação com a tradição, porque a relação com a tradição, basta dizer isso para dizer que não tem relação com a tradição, senão não se diz. Imaginemos que em vez de ter um convento suspenso no ar, que dizem as mesmas missas que não morrem nunca e estão lá de 750 anos. No ano de 750, aquilo é igual ao ano, não há relação com a tradição nenhuma. Mas isto nunca aconteceu. Portanto, eu acho que é uma coisa que a gente não estamos na coisa da opinião filosófica ou política, estamos aqui na questão de lógica conceptual, de lógicas que as palavras. Nós vivemos uma relação com a tradição. Como vivemos essa relação com a tradição é o que é importante. Por exemplo, a pintura terá sempre necessariamente uma relação com a tradição, como o cinema tem. Agora, por exemplo, dizer assim, uma pessoa que pinta agora, ou que está a fazer paisagens, ou qualquer coisa assim, é um tradicionalista por causa disso, não penso que esteja a pensar bem nisso. Só, a não ser que esteja uma evolução que tudo vai caindo depois. Tudo vai caindo. Ou seja, inventou-se a câmara 4 não sei quantos, como estavas a dizer. O resto vai tudo para o lixo. A não haver relação com a tradição é ótimo para os industriais. Não é? É ótimo para os industriais. Vai tudo para o lixo imediatamente. Tudo o que é. Mas isso não existe. Não existe. É sempre essa relação. Nem vale a pena pensar muito que é importante. Por exemplo, a única coisa que não me preocupa quando estou a fazer uma paisagem é a relação com a tradição da paisagem. Interessa-me aquela que estou a fazer. Que ela tem. Que ela tem.
Mas eu não vou pensar como é que eu agora me vou relacionar com a tradição, porque é muito complicado isso, até pode ser, no meu caso concreto, até pode ser um bocado perigoso. Ou seja, o tipo fazia assim, eu agora faço assado. Só esta questão é esquisita, porque eu tenho que fazer a relação com o meu momento, com o que eu estou a ver, com o que eu estou a desenhar, etc, etc. E isso naturalmente está cá. Mas a automatização da relação com a tradição dá sempre uma arte muito esquisita. Aconteceu isso muito nos anos 80. Que é aquela mastigar a coisa, não é? Coisas horríveis, não é? Agora vou ver para uma coisa e prometo. A questão está na origem das imagens. É muito engraçado. E isto aqui, por acaso, com certeza vocês vão ouvir pessoas que têm a mesma relação com as origens da imagem. Hoje em dia há muita teoria que as origens das imagens são as outras imagens. Ou seja, há uma espécie de ready-made absoluto, que é tudo está feito, e agora são fabricações sobre isso que está feito que nós vamos fazer. E outra maneira de pensar as imagens é como é que eu, na minha vivência, lá está, vou gerar imagens para aquilo que eu estou a fazer. São coisas completamente diferentes. É isso. Porque eu posso sempre ter... Há pessoas que teorizam disso desde 1912. Não é? Não há outra maneira de fazer arte a não ser ir buscar as imagens que já estão feitas e trabalhar sobre elas, multiplicá-las, metê-las maiores, metê-las mais pequenas, dar-lhes ao contrário, meter um bigode onde quer que seja, ou 2 ou 3, como já foi feito. Não é? Isso é uma maneira, é possível e faz muito coisas boas nestas. Isso é uma maneira de fazer. É a origem, é essa espécie de ready-made absoluto. Outra coisa é como é que a minha atitude, a minha visão, o corpo, a minha cor da pró, a minha vivência de determinada coisa gera imagens. Pois essas vão ter necessariamente relações com a tradição das mesmas pessoas que geraram imagens de uma maneira mais ou menos análoga à minha, noutras circunstâncias, com outros interesses, com outras maneiras, com tudo isso. Portanto, os tradicionalistas são aqueles mais que estão na primeira posição, ou seja, vão buscar as imagens que já existem e depois metem nas grandes. Não é isso que se passa. Ou viram-nos ao contrário, ou fazem-nos de outra maneira, ou metem-nos um filtro em cima, qualquer coisa. Não é assim, não é assim que eu faço, desculpa. Isso é uma relação com a tradição especial, de facto. Isso. Eu queria saber se viste o Cavalo Mineiro e se pensaste em pintura quando viste o Cavalo. Pensei muito em valores plásticos que podem ter a ver com a pintura, mas não em termos de aquela parte extremamente caravagiana, clássica, que tem a coisa de movimento, que é o movimento, e os retângulos, pensei em retângulos. O Ventura dá para isso também, retângulo assim comprido, mas também os fundos todos, onde é que ele vem, onde é que não vem, não sei o quê, há uma parte triangular de baixo para cima, há uma espécie de esticado. Este filme é mais engraçado, que não é tanto que tenho isso com os planos todos luzes, vê-se necessariamente tem a ver com isso. Pensei em pintura, sim, pensei em visão, eu gostei muito disso. E em pintura pensaste só no Caravaggio ou pensaste? Não, tive agora um exemplo que é por causa daqueles contrastes mais fortes. Nem pensei no Caravaggio. Nem olhar para aquilo pensando no Caravaggio nenhum. Olha lá ao fundo aquilo é amarelo, esverdeado, aquilo é não sei o quê, este preto é muito giro, coisas assim. Falou-se muito de arquitetura e da palavra, não se falou nada de pintura. Eu acho que o trabalho do Pedro, para mim, ensina-me imenso pintura. Não sei se ele tem uma relação forte com a pintura e se ele gostava de falar um bocadinho sobre isso. Eu tenho, não sei se temos tempo para isso. Também não tenho assim um discurso muito elaborado, nem rápido. É muito rápido. Tem que se deitar. Isso é uma boa perspectiva. Pode ser o discurso para acabar. Não consigo. Assim, rapidamente, não sei, não, gosto de coisas. É muito difícil assim. Agora fui apanhado descalço. Também tive sorte, porque aquele mundo e aquelas coisas proporcionam isso também, não é? Facilita um bocado esta concentração. Como estou sempre muito preocupado, quer dizer, já não é uma preocupação, é inevitável. Estamos sempre muito preocupados com essa concentração, ou mais concentração, redução sem estar a falar de coisas minimalistas. Mas como estamos sempre a pensar nisso, como é que se pode dizer, fazer um hospital sem estar no hospital, fazer um funeral sem ter o funeral, essas coisas.
bocado a ver também com a pintura, e com outras coisas, e com a arquitetura também. Mas, e aquelas pessoas facilitam isso, quer dizer, ajudam nisso. É um bocado como falaste do Jean Rouge, é um bocado, pode ser uma lição do Jean Rouge, por exemplo, para quem faz cinema, que é boa, que é aquela coisa muito, muito, muito simples do... Pronto, agora vamos fazer aqui o queda do Império Romano, nós os três, e fazem. Um põe assim umas bananas, o outro põe uma coisa de plástico, depois passa uma moto e aquilo é mitológico imediatamente, porque basta essa crença ou essa crença com a câmara à frente para aquilo resultar. No caso do Rouge, acho que resulta sempre, mas eles têm essa força, portanto isto ajuda muito. A força, enfim, ainda tem essa... Sim, essa força, não sei, criatividade, pronto, se calhar, não é? Eles são muito, eu acho, são bastante criativos, uma palavra que não é muito interessante, mas pronto. E, portanto, tenho uma série há uma série de coisas que me facilitam isso. Enfim, mas a pintura, o que eu estou a dizer da pintura é uma espécie de, não estou a falar das cores e das linhas, é o... Bom, vamos ficar por aqui, se não acabou. Agora vamos ver os objetos, vamos falar dos objetos que falamos. E sexta-feira haverá um novo debate com o Paulo Marrolino. Muito obrigado.